Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o Fernando Ikeda, membro do Judô Ciência na Prática. Hoje estamos na nossa terceira mesa redonda com um convidado mais que especial, professor Kenji Yamamoto, árbitro FIGE B, professor de Judô quinto Dan, né? Muito obrigado, Sensei, por ter aceito o nosso convite, tá? E queria apresentar os nossos colegas, nossos amigos, o professor Fábio Gomes, que é o nosso TI, e o Fazendo professor. TI agora, nesse Você é momento. o TI. E o professor Fernando Gabelotto. Boa tarde, pessoal. Espero que agora vá, né? Semana passada a gente teve uns problemas técnicos, mas acho que hoje vai. Esperamos que vai. Então, o tema de hoje é o papel da competição, né? Nós vamos discutir várias e várias coisas, né? E tentar comparar os achados das pesquisas a respeito de competição com as impressões e experiência de um árbitro, né? De uma pessoa que vivencia esse dia a dia, né? Na prática, né? Então vamos tentar comparar essas impressões com os dados que nós temos. Professor Kenji, muita boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Então queria que, por gentileza, você desse as boas-vindas ao nosso pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço muito o convite. É um prazer enorme estar aqui e espero que um pouco do meu conhecimento aí agregue a essa mesa redonda. Bom, vamos começar então. Vou só falar uma parte técnica agora. Eu já mandei no WhatsApp o link, já compartilhei em 2 grupos e estou apertando Enter na página do Judô Ciência na Prática também com o ao vivo. Então, já está distribuído aqui em todos os canais possíveis dentro do Facebook, acredito eu. Olha só, estamos melhorando. Legal. Estamos melhorando, hein? Estamos melhorando. Só espero que a internet hoje não resolva fazer nague aí conosco, né? Ikeda, se a gente já pode começar, eu já tenho uma pergunta para fazer pro... Ixi, vai começar essa batina com ele já? Eu acho, na cara, que a gente tá aí, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Por favor, então. Posso começar? Claro. Sim. Kenji, sabe que infelizmente a gente não conseguiu esses dados por conta da pandemia. Eu não sei se a gente um dia vai conseguir, mas eu pretendo depois ver se o Ikeda ou até mesmo você tem acesso. Eu lembro quando eu competia na classe adulto e na classe júnior, eu ia para os campeonatos, o antigo paulistano e o sênior. Tinha pelo menos 30 lutas, assim, 30 atletas. Eu não esqueço um campeonato que eu fui, que eu estava na categoria do Camilo, e quando eu fui olhar a chave, ele estava do lado, e eu lembro até hoje a expressão no rosto dele que tinha 60 atletas na chave, sabe? E a expressão de felicidade que ele ia poder bater um monte de gente, inclusive em mim, se a gente precisasse. E eu olhava aquilo e falava, puta, 60 caras. E de uns tempos para cá, eu já parei de lutar competição já faz muito tempo, mas eu tenho ido a muitas competições, vou para assistir os amigos, vou assistir porque eu gosto, vou para levar alunos. E eu vejo que a categoria sênior tem uns amigos meus da minha idade que estão lá competindo ainda, e eu vejo que o número de atletas da categoria assim, diminuiu muito. Até às vezes brinco, falo, se eu entrar aí é capaz de eu classificar por WO. Infelizmente a gente não tem esses números, mas você que está acompanhando há muito tempo, o que você sente da categoria júnior e sênior? Ela está realmente minguando ou é impressão minha porque criaram a segunda divisão? O que você sente disso? Então, hoje nós temos várias fases, né? Então, por exemplo, os atletas de ponta, júnior e sênior, nesses campeonatos não estão entrando, mas estava mudando o regulamento, né, Ikeda, quanto a isso, né, para eles participarem, né, dos nossos campeonatos, né? Tem o ranking, né, agora, né? Isso, tem um ranqueamento. Então, tá dando essa impressão. É claro, não é igual antigamente, né, dessa época que você falou, Fernando, que o nosso zonal era muito difícil de Isso, estar eu digo até o né? zonal, o antigo paulistano, tinha muita gente, cara.
Muita gente. Assim, hoje diminuiu bastante, mas não é que esteja minguando, né? Nada disso, né? É que hoje a gente vai nos regionais, a gente tem uma impressão assim que realmente parece que se a gente entrar, a gente ganha um WO, né? Mas se a gente for ver a quantidade de atletas de São Paulo, não, estamos bem ainda. Mas você acredita que diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Sim, vamos dizer, de 20 anos para cá, mudou bastante, né? Diminuiu bastante. Que bom, guarda, porque depois eu vou te perguntar por que você acha que diminuiu, porque eu tenho uma hipótese. Então, ainda nós temos várias hipóteses, né? Os estudos, profissional mesmo, né? Então, a gente vem acompanhando, mas a gente sempre está tentando melhorar isso. Né? A gente da parte da federação, né, Kira? Isso, a gente nós estamos fazendo alguns projetos, né, para tentar reverter esse quadro, né, que a gente pode discutir depois, né, não tem problema nenhum. Sim. Né? Mas até para completar, Kendi, eu estava aqui falando da classe adulta, tá? Agora, você não acha que a classe infantil é o inverso? Antigamente eu lembro da classe infantil, eu estou falando infantil sub-11, sub-13, não tinha tanta gente. Eu lembro, eu levava uns alunos, eu ficava assistindo. De um tempo para cá, a classe infantil a sub-13 e sub-11, nossa, eu não lembro que campeonato que eu fui, que eles colocaram até sub-9. Eu fiquei espantado, falei, gente, estão dando doce aqui, deve ser possível, porque tinha muita criança. Você acha que o sênior diminuiu, o infantil cresceu ou não? Sim. Isso até mesmo pela mídia, né? E pelos trabalhos hoje que está mais intenso, os professores trabalharem dentro das escolas mesmo, na iniciação ali, na pré-escola, que vai lá para o ensino infantil fundamental. Então, a gente conseguiu, acho que até pela própria necessidade mesmo. Agora eu posso? Vou até anotar aqui. Pode falar aí, Gueda. Posso? Bom, já que hoje é a sabatina, né? Vamos aproveitar bastante do Kendi, né? Então, o Fernando trouxe uma impressão, né? Que é muito interessante a respeito da diminuição da classe adulta, né? Da classe sênior, aumento da classes novas, né? Sub 13. Isso a gente tem observado mesmo, né? E se fizer números absurdos, basta ver as chaves em competições, principalmente a Copa São Paulo, por exemplo. Bem, como árbitro, né? A gente sabe que as regras da arbitragem ela é complexa, né? Será que nessa idade, considerando toda a maturação da criança, tudo, será que não seria interessante algum estudo a respeito de adaptação de regras? Isso já está sendo feito por parte da arbitragem, Kendi? Sim, Ikeda. Isso já tem sido feito desde a época do CC Kanayama, né? Hoje o CC Minakawa está à frente disso, a nível nacional, mas sabe que é difícil, né? É bem difícil, porque estávamos colocando isso a nível de São Paulo. Mas aí a molecada, por exemplo, sub-11, sub-13 já vai para o Campeonato Brasileiro, sub-13 já vai para o Campeonato Brasileiro, fica difícil essa adaptação. Mas a CC Minakawa tem feito um estudo, sim, para implantar a nível nacional. Mas, para isso, tem que abranger a Pan-América, né? E como a classe sub-13 e sub-15 tem o Campeonato Pan-Americano, então, por isso que é um pouco mais difícil. Mas já tem vários festivais, até o próprio do CC Kanayama, da Hebraica, acho que são os maiores que nós temos, acho que até no Brasil, porque a gente viu mais organizado, né? Assim vamos dizer. Já tem algumas modificações, né? Algumas adaptações para essas crianças, né? Justamente para estar dando futuro, né? Não chegar ali, tomar aquele Koshiguruma, arranca pescoço, mata a galinha, né? Mas já é estudo, sim. Então, porque eu me lembro desse projeto do CC Kanayama na federação, isso aí tem uns 7, 8 anos, mais ou menos, Kendi, é? Por aí, né? Sim, acho que até mais. O CC
Sensei Kanayama foi um dos pioneiros, né, na implantação do festival, né, do sistema de festival. E eu lembro que ele tinha algumas regras que eram adaptadas no sentido de não poder dar o seu inage ajoelhado, o koshiguruma, que vulgarmente é chamado de mata-galinha, aquele que puxa direto para baixo, passagens algumas passagens de sankaku, né? Eu lembro que tinha algumas adaptações desse tipo, né? E eu vejo que, assim, existem alguns estudos, né, da parte acadêmica, quando a gente realiza um tracking, né, acompanha o atleta desde a época, desde o sub-11, né? Poucos conseguem chegar às seleções, né, as categorias de base, né? Não tem uma correlação, não foi encontrada uma correlação entre iniciar cedo no judô, né, e ter sucesso quando criança, e que isso vai garantir sucesso na idade adulta, né, quando for para as categorias de base. Será que não seria necessário, neste momento, uma reflexão por parte dos professores, não ensinar a competir, mas sim ensinar o judô e fazer um trabalho de mais a longo prazo? Como que você enxerga isso aí, Kendi? Então, infelizmente, né, temos acompanhado, e muitos professores hoje só tem em mente a vitória, né? A vitória a qualquer custo. Então, ensina, tipo, um Taniotoshi, por exemplo. Taniotoshi para uma criança de 9, sub-9, sub-11, não vai cair de nuca. Não vai cair de nuca, na segunda-feira não vai voltar no dojo. Essa criança não vai voltar no dojo e vai ter aquela ideia que o judô, né, é violento, os pais vão ficar bem traumatizados, assim, né? Acho que é mais a gente tem que fazer o trabalho de conscientização mesmo dos professores, né? Já que hoje nós temos a categoria, até alguns amistosos, acho que é bem válido até, tem o sub-9, aquela iniciação competitiva, né? Que, por exemplo, lá na 15ª, na região do Sensei Celso, no sub-9 todos são premiados, né? Não importa quanto adulto ganhou ou não. É mais um incentivo. Mas eu acho que é mais a parte de conscientização dos professores mesmo. Porque eu acho que o Fernando pode explicar melhor, né? Oi. Vai lá, Fabio. Fala, Fabio. É que você ia voltar para alguma coisa do Fernando. Eu ia continuar, mas pergunta então para o Fernando. Não, continua. Continua você, de repente você. Não, é porque assim, eu vou trazer 2 dados e eu vou ver se como vocês estão falando dos festivais e as modificações, né? E eu historicamente, eu sempre fui mais envolvido com festivais, porque eu vim muito mais da escola do que do competitivo. Inclusive, na época que eu era do competitivo, que foi de 99, quando eu parei de competir efetivamente para tentar alguma coisa, 2002, que eu era de São Caetano, eu ficava com sub-10. Eles passavam da idade, eles iam para os outros professores do competitivo. Eu nem atuava efetivamente no competitivo. E aí nós tínhamos várias ideias de como fazer festivais. Porque o que o Kendi tocou agora no assunto dos festivais é mais no trato psicológico das crianças que perdem e da vitória a todo custo. Aí eu vou trazer... É mais isso, né? É isso, né, Kendi? Sim. Tá. Se chegaram a pensar em 2 coisas, eu vou trazer um dado e 2 dados, na verdade. Estudos com atletas que tiveram resultado olímpicos brasileiros, tiveram resultado internacional, 80% deles, 83%, é um estudo do Massa, com atletas que tiveram resultado lá fora, eles não tiveram resultado no infantil. Olha que interessante. Eles só foram ter resultado depois da adolescência. Então, se a gente for ver, é um dado interessante pensando, putz, eu invisto tanto numa criança para ela ganhar ali, mas se eu olhar em quem chegou, um quarto faz parte desse grupo. E a outra coisa não sei se vocês já tiveram esse tipo de ideia, mas quando a gente discutiu desenvolvimento motor, e em algum momento nós vamos falar de aprendizagem, existe um repertório técnico, e ele tende a afunilar à medida do tempo que você vai se especializando por conta... Não estou nem falando de habilidades fundamentais que a gente discutiu, mas assim, eu sou mais alto, eu vou privilegiar golpes mais relacionados ao meu biotipo. E quando eu viro atleta efetivamente. Antes disso, eu poderia ter uma maior diversidade, até porque
Outros estudos apresentam que o Ashiwaza, todos, eles são 75% dos golpes aplicados em Mundial e Olimpíada, só que eles são golpes preparatórios. Nunca não. Eles não levam sempre a Ippon. A diferença deles para um golpe de quadril ou de braço é que os golpes de quadril ou de braço, na maioria das vezes, levam a Ippon. E esses de Ashiwaza, né, eles são estudos mais antigos, né, na verdade, antigos, de 3 anos para trás, eles acabam tendo Yuko, colocar até pontuações que não são utilizadas mais, que cairiam hoje tudo no Vasari. Será que você pensou aí, é uma pergunta que eu vou te pegar de surpresa no sentido de, será que os festivais não podem privilegiar, de alguma forma, o repertório técnico, a variedade de golpes, por exemplo? Ou você acha que tem que trabalhar isso só com o professor mesmo? Não tem muito jeito. Nos festivais, não na competição, né? Sim. Eu acho que nos festivais, sim, mas eu não entendi assim, a pergunta direito. Assim. Imagina que os festivais hoje, eles privilegiam, a ideia é privilegiar que todo mundo seja premiado. Então, psicologicamente, não existe um impacto para a criança voltar a treinar. Só que se eu for pensar em que essa criança compita com mais qualidade no futuro, seria legal ela ter um repertório técnico maior, mais diversidade de golpes, por exemplo, inclusive de Ashiwaza, principalmente de Ashiwaza. Você entrou em alguma discussão nesse sentido dos festivais privilegiarem, por exemplo, número de entrada de golpe, variedade de golpe, exatamente para fazer com que estimule o ataque de diferentes gestos esportivos, que são diferentes golpes? Sim, eu acho que isso já é um pouco mais complexo, né, de a gente colocar no festival. Assim, ao meu ver, né, que eu também participo bastante dos festivais. Por quê? Para a gente estar colocando isso, acho que teria que mudar um pouco, acho que o planejamento, né? Tanto dos organizadores, dos professores. Por exemplo, no Festival da Hebraica, o Sensei Minakawa exige que os professores tenham um mínimo de afeto com as crianças e conhecimento técnico, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei muito em festival, como árbitro, né, ajudando no festival. Então, naquele momento, fica difícil eu chegar para o menino e falar assim, faz um seu inagui. Por exemplo, se ele veio de uma escolinha que ele só aprendeu o Tigari, o Stolgari e o Goshi. Então, acho que pensando nesse lado, eu acho que é um pouco mais complexo. Então, continuando mais ou menos, né, baseado no que nós falamos agora, né, do que o Kendi nos relatou, acho que vai muito. Eu queria que o Fernando, né, pudesse fazer umas considerações acerca do que o desenvolvimento motor tem a dizer, né, com uma possível hipótese, né, desse começar mais cedo não é certeza ou garantia de sucesso, Fê. Até fazer uma síntese aí, já que a gente quer faz um tempão, o que a gente tinha discutido, essa ideia de ter muita gente no sênior, ter um número menor de pessoas no sênior do que antigamente. Eu estou falando de antigamente, a década de 1990. Por outro lado, eu tenho um número maior no sub-11 e sub-13, e o Kendi concordou comigo que sim. O Fábio colocou a ideia de será que a gente não tinha como privilegiar um atleta mais técnico nos festivais? E você falou de festival, eu lembrei de uma coisa. O primeiro festival que eu fui, eu acho que foi um festival feito por vocês. Onde que era o festival? O primeiro festival que eu fui enquanto atleta. Onde era, Kendi? Eu acho que os primeiros festivais, acho que foi o quê? Sensei Kanayama? Se eu não me engano, foi Sensei Kanayama, sim. Era os festivais Sensei Kanayama. Eu não lembro onde era, mas acho que foi um dos primeiros. E eu já discordo do Fábio quando ele pergunta se não é possível premiar o mais técnico. Imagina, você tem 10 árbitros lá, árbitros de diferentes níveis. Eu acho que o festival eles já tentaram dar um jeito de premiar todo mundo, né? E concordo no que o Keiji falou, que, por exemplo, se um atleta do sub-9 e sub-11 dá um Tani Otoshi, no outro dia já não vai mais lá, né?
bater cabeça, de fato. Eu nunca esqueço um festival que eu estava, um atleta, eu nem vi o que aconteceu, me falaram que foi um Taniotoshi, mas a mãe atravessou o tatame correndo, assim, a área de competição, ela foi de uma ponta a outra, porque o filho dela estava chorando, assim, realmente acaba sendo traumático, as mães não entendem, os pais não entendem, as crianças também não entendem. Aí o Ikeda colocou do estudo que mostra que geralmente os atletas de alto nível, do sênior, não foram campeões nas idades anteriores. E o Fábio colocou que porque não se enfatiza mais várias técnicas, já que principalmente técnicas de Teuazá, não é isso? De Ashiwazá. Bom, além das técnicas, por que eu acho que... Aí eu vou falar do estudo que o Ikeda citou, e de fato os estudos mostram o seguinte: quem é campeão no sub-11, sub-12, e o Fábio citou, no sub-11, sub-15, sub-13, dificilmente vai ser aquele cara que vai ser o campeão no júnior e sênior. Por quê? Porque daí entram aspectos maturacionais. A gente até discutiu isso na última live, que atletas que têm o pico de velocidade mais cedo geralmente são os mais fortes, né? E a gente vê algumas coisas na competição, você deve estar acostumado. Um atleta que bate no ombro do outro, né? Principalmente nas categorias mais jovens. E fizeram um estudo agora, que a gente até colocou no Judô na Ciência, que realmente o efeito da maturação é muito nítido na sub-15 e no masculino, né? Que é quando a molecada, tem moleque ali que já teve uma maturação e teve menino que não tem, né? Que sub-15 é quem tem 14, 13, se não me engano, né? 14, 13 anos na idade cronológica. E é lógico que vai ser nítido. E por que não se privilegiar a parte técnica? Mas aí eu não acho que é papel da competição, é papel do professor. Porque o que a gente estava falando, e os estudos estão mostrando, até tem o estudo do Fábio, que eu fui ler, Fábio, até coloquei lá, é que os atletas que apresentam maior variação de golpes e conseguem aplicar golpes em diferentes direções são aqueles que vão sobressair no adulto. E isso é basicamente o oposto do que a gente está pregando no sub-11, sub-13, que quem ganha é quem tem um golpe. Exatamente. E aí, e só para, apesar de você ter falado do Jiaxi, um outro estudo, por que eu acho que a parte técnica e tática, a importância de variar muito? Porque já um outro estudo, que pegou outro torneio, Fábio, trouxe que os golpes mais aplicados são de Teuazá. O estudo que eu fiz, que eu tentei com o Ikeda, eu fui fazer uma análise rápida e já vi que o golpe de longe, o mais aplicado, foi um C8. O segundo foi um Ashi, foi um Ultimata. E você vê que vai tendo variações. E por que eu acho que isso vai acontecendo? Porque os atletas vão se estudando muito. Né? Chega numa hora que todo mundo sabe o que o outro vai fazer. Por isso que a gente estava brincando de se privilegiar as fases iniciais. E aí, por que eu ia perguntar aqui? Pronto, cheguei. E aí, uma vez que o sub-11, sub-13 e até o sub-15 não vão predizer quem você vai ser lá, eu não sei qual seria a fórmula da federação, mas de premiar um atleta mais técnico. Mas eu vejo sim que talvez a federação, ou a confederação e todos os campeonatos poderiam deixar isso um pouco mais atrativo, né? Porque hoje o público do judô, a gente tem... Por que eu acho que diminuiu o número, voltando à fase de competição? Um dos motivos a gente antigamente não tinha tanta oferta, né? Eu praticava judô e pronto, não fazia judô, futebol. Hoje meus alunos lá na escola, eles fazem judô, futebol, natação, balé. E aí chega um final de semana, vai para a competição. Chega na competição, passa o dia inteiro lá na competição, às vezes o aluno faz uma luta e vai embora. Então, talvez olhar com mais cuidado para essas fases, para que esses meninos se mantenham, porque um estudo mostrou que um dos fatores que influencia a desistência é o fato de que quando o aluno chega na fase adulta, ele já está saturado de competição. Inclusive lá no meu instituto, a gente selecionou competições para ir no ano, porque se você deixar, você vai em competição todo final de semana. Vocês que são da federação devem saber disso, né? Acho que vocês devem ter competição todo final de semana. Bom, essa era uma colocação. Agora, como o assunto é competição, e aí eu vou sair um pouco dessa parte da criança,
E tem um outro tópico que a gente ia discutir, se é a competição é produto ou parte do processo de formação do judoca. Aí eu queria a opinião de todos vocês, principalmente a do Kendi. Qual que é a sua opinião em relação ao exame de graduação para Nidan, daí para frente, do atleta, daquela, não vou chamar de atleta, porque atleta para mim é quem está competindo em alto nível, mas da pessoa que está pleiteando o Nidan, ou Sandan, ou para cima, ou virar um Kodansha, ter a obrigatoriedade de competir, porque a gente pode não competir, mas daí a gente entra num outro processo. Qual que é a importância de alguém que vai pleitear Nidan ter que competir? Para você, Kendi, primeiro. Porque daí eu quero saber, porque daí você me responde se é parte do produto ou processo. Então, ao meu ver, assim, né, lembrando, quando eu peguei Shodan, ainda tinha a parte de Shiai, não sei se vocês pegaram. Tinha, isso, na minha época tinha também. De 5 Eu sou mais lutas, tinha novo. ganhar 3. No Shodan, É novinho, o Ikeda é novinho, ele acha. Né? Aí depois, quando eu fiz para Nidan, já tiraram, porque tinha a somatória de pontos. Mas, hoje nós temos, a pessoa também tem tem como optar, entrar por não competidor também. Então, mas o não competidor, o não competidor, ele faz todos os processos, inclusive ele faz a prova, ele só não compete? Mas aí ele tem alguns requisitos a mais, né, quais eram? Era Na verdade, mais ponto? Na verdade, nós tínhamos, antigamente, pelo regulamento de graduação da federação, nós tínhamos, a pessoa tinha que cumprir a parte de Shiai, né? As pontuações de Shiais como atividade geral. Hoje não mais. A única exigência que se tem é que ele cumpra os cursos, né? Trabalhe normal, né? E que... esqueci. Peraí que deu branco. Ele tem que cumprir os cursos e fazer a prova normalmente, né? Então, só que o único requisito é que ele seja veterano, né? Que ele seja veterano, né? Essa opção de... Veterano é master, é isso? Isso, master. Acima de 30 anos, né? 30 anos. Pelo regulamento novo é esse, né? Pode continuar, Kendi, por favor, aí. Então, eu acho assim que, por exemplo, ele, para fazer panidão, por exemplo, ele não vai ter 30 anos. Não, vamos dizer assim, se ele esteja, né, fez desde o marrom, na idade certa ali, que ele tem que estar competindo. Eu acho assim que é válido essa parte da área competitiva. Por quê? Mesmo assim que ele vá lá só para fazer a pontuação dele, né? Depois, futuramente, ele pode se tornar um árbitro, um dirigente, ou, né, trabalhar na parte técnica. Então, há uma diferença. Ao meu ver, há uma diferença, sim. Ele sabe, né, o que ele sente quando ele entra no tatame. Diferente de quem nunca competiu, por exemplo. Eu acho que é válido. É necessário. Então, você acha que a importância está mais em a experiência que o futuro professor, o Shodan eu até entendo, agora o Nidan vai obter em relação à competição, a percepção de estar dentro do tatame, competindo com outro atleta, isso faz sentido. Mas o que eu coloco é que, eu lembro quando a gente teve essa discussão na federação, colocar, mas hoje a gente tem um monte de Shodan que pede para faixa verde, faixa amarela, isso é inconcebível. Eu falei, mas isso sempre teve. Eu lembro uma competição que eu estava, um atleta da seleção brasileira, inclusive, ele tomou um ipom de um faixa verde. É que assim, o árbitro não deu o ipom porque era um atleta da seleção com um faixa verde. E o atleta da seleção, ele não era pior, claro que não, ele era infinitamente mais técnico, melhor, ele era melhor em tudo. Mas ele tomou um ipom, entendeu? E aí o argumento que se usou, eu falei, esse argumento não pode ser válido, né? Hoje o Shodan vai perder para um faixa verde? Vai acontecer. Não pode acontecer sempre, senão a gente está com um problema. Mas vai acontecer, vai.
Eu lembro uma competição que eu fui, acho que estava tendo um churrasco do lado de fora, cara, não esqueço. E eu lembro que eu peguei um faixa laranja, cara. Mas continue, pode continuar. Meu, o cara me deu uma canseira, cara. O cara me deu uma canseira. Eu não conseguia jogar o cara de jeito nenhum. E o cara aqui travado. Aí uma hora eu olhei e falei, quer saber, meu, ele não vai aguentar assim até o final da luta. Eu levei, acho que faltava uns 15 segundos para acabar a luta, que daí eu vi que ele não tinha mais braço. E derrubei na época de Cocal, acho, o Yuko. Eu sei que foi uma coisa meio assim, mas... Enfim, e aí eu falei, a gente não pode levar só por o fato de um faixa preta estar perdendo para um faixa verde, né? Mas eu entendo esse lado que você falou, faz sentido mesmo. Eu acho que, baseado nas conversas que eu tenho sempre com o Kendi, né, durante e após a competição, né, vai muito ao encontro do que eu acredito o papel da competição na formação do judoca, né? Eu acredito que ela faz parte essencial do processo, né? A pessoa tem que ter a vivência, né? Eu acho que tem que ter a vivência e vai muito ao encontro das discussões que eu tive com o Kendi, né? Kendi, alguns árbitros também, porque assim, o árbitro de judô, uma coisa que eu vejo que é essencial que ele tenha experiência competitiva, experiência de judoca, né? De treino, etc. Porque Kendi, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Há lances que, se a pessoa não tem a vivência, ela não é capaz de detectar, né? Ela não é capaz de pontuar, é capaz de fazer uma interpretação não muito certa, né? Então, mas eu acredito que a competição ela é parte integrante do processo da formação e aqueles atletas que já são atletas, né? Que utilizam a competição como o do alto rendimento, né? Já se tem a própria federação, ela tem o Campeonato Paulista por Faixa, né, que contempla esse tipo de pessoas que fazem essa escolha, né? Então, eu acho que é essencial sim, né? Essencial sim a parte competitiva, né? Para o próprio crescimento da pessoa como atleta, né? Porque vamos pensar que isso deveria de ser um processo, né? Deveria ser um processo. A pessoa começa competindo, vai treinando na academia, a parte técnica, adquirindo experiência, auxiliando o professor, faz o exame para faixa preta, continua auxiliando o professor, continua vivenciando, porque ele vai ter outros olhares baseado na maturidade que ele vai adquirindo, e assim sucessivamente, né? Eu acredito nesse ponto, né, Kendi? O que você acha? Sim, até né, eu lembro bastante dessa época, quando a gente estava para prestar exame ali. Rapaz, a gente treinava muito, não só a parte técnica, né? Porque a gente sabia que tinha um campeonato, tinha o Shai. E todo aquele investimento financeiro, como tempo, tudo, de treinamento, você poderia perder tudo ali. Então, nossa, foi uma época assim que a gente treinava, que eu treinei muito, na verdade. Nunca fui um bom competidor, né? Assim, de chegar e não de estar mais tranquilo, mas a gente treinava muito. Então, acho que fez parte da minha formação, sim. Né? Acho que só agregou. Né? O Ikeda falou de um árbitro, né? Hoje, eu vendo hoje no ponto de vista do árbitro. E lembrando, né, que o árbitro também, mesmo depois que ele se torna um árbitro, que ele faz o curso, começa a atuar, ele tem que continuar treinando. Ele tem que continuar indo no dojo. Porque tem muitos, assim, vamos falar, muitos, que, ele fala assim, hoje eu sou árbitro, mas já não vai mais acompanhar seu sensei, não vai colaborar, né, e acaba ficando desatualizado, porque você não está treinando, você perde reflexo. Né? Então, quando estou arbitrando, me coloco muito no lugar do atleta. Né? Quem está atacando, quem está defendendo, quem que deu contragolpe. Tá? Então, a importância também depois que se pega a faixa preta, né, o Shodan, a importância de continuar treinando, né, evoluindo. É que o Garbelotto estava falando, né, que chega lá e pega muito faixa laranja, assim, e que dá trabalho, porque o pessoal tá ali, eles estão naquela vontade de chegar no campeonato e lutar. Então ele não tem nada a perder, ele quer o Shodan ali para ele é o cara a ser batido, entendeu? Exatamente. Exatamente. E Kendi, outra pergunta. Você falou do Festival da Hebraica.
que o Sensei Minakawa pede que tenha uma relação um pouco mais afetuosa. Sim. Como que você vê? Olha, eu já uma vez até fui falar com o técnico, porque eu não aguentei, assim. Eu sempre levei muitos alunos do Sub-11 e Sub-13 para competição, né? Hoje nem levo mais, levo a partir do Sub-13, mas... ele xingou um atleta de burro, assim, você é burro, uma criança de 11 anos. Como que está a relação hoje, você que está participando de muitos campeonatos aí, a relação dos técnicos com o atleta, principalmente do infantil? Olha, posso falar assim que de 10 anos para cá melhorou muito. Já houve época que burro era o mais, né? Era o mais levinho. Né? Já o professor ali, quando o atleta perdia, ele queria matar o atleta dele. Né? Que é um momento que a gente sabe. Que é um momento que o menino perdeu, é um momento que ele precisa de apoio. Não ficar levando bronca, se chamando de burro. Né? O psicológico, onde fica, né? Será que essa criança vai aparecer no dojo segunda-feira? Ou será que ele vai ter um futuro no judô? Né? Sim, graças a Deus melhorou bastante hoje nas competições. E foi através disso que eu até fui dar 2 sugestões para o Joji. Foi uma época que eu fui lá falar com ele por conta disso. E o que eu falei para ele é o seguinte: com o Sub-11 e Sub-13, principalmente a maioria ali, a maioria das crianças não é proficiente em competição. Quer dizer, ele não tem ainda, eu vou chamar de manha da competição, mas ele não é proficiente naquilo. A competição envolve uma série de aspectos, né? Geralmente a criança está nervosa, tem uma outra pessoa, está num ambiente não muito favorável, e, enfim, nada favorece muito. E muitas vezes eu vejo, eu ainda não achei nenhum estudo sobre isso, mas acho que seria interessante, que a criança, às vezes, ela não luta, ela fica olhando para o técnico. E um técnico grita de um lado, e eu até achei bom que agora, não sei como está hoje, porque eu fiquei um ano fora, então eu não sei se mudou alguma coisa, mas o técnico só podia falar no momento do matê, não sei se pode ou não. Mas chegou uma época que eu pensei, falei, olha, para que tem que ter um técnico aqui no Sub-11, Sub-13? De verdade, a gente sabe, você está ali numa luta bem difícil, você quase não escuta o que o técnico está falando, pelo menos eu lembro que quando eu era atleta do Douglas Vieira, ele começava às vezes a berrar lá na ponta, pega o pé, que não sei o que, pega o pé, fala para ele, mas do que me dá o pé, né? Pega o pé, como se fosse fácil, né? Existe alguma possibilidade de, num futuro, a federação vir a excluir os técnicos ali daquela área técnica? Porque, olha, eu já vi de tudo ali naquela... Primeiro, às vezes você escuta no Mateu, o cara consegue quebrar todas as leis da velocidade do mundo, assim, ele fala 15 coisas para o aluno. Sim. E se você pegar os estudos de aprendizagem que trabalham com informação, com dicas, você vai ver que isso vai entrar por aqui e sair por ali, né? Não adianta você dar muita informação. No máximo é dar uma dica, mas para dar uma dica ele pode estar do lado de fora, não precisa estar necessariamente do lado de dentro. E outra, uma vez que a gente quer favorecer o processo de desenvolvimento do aluno, eu de verdade não vejo por que o técnico está lá. E aí a pergunta, o que você acha do técnico estar lá e tem alguma proposta aí para tirar o técnico de lá? Já pensaram nisso ou não? Olha, você fez uma pergunta, Garbelotto, sobre o Matê, né? Ainda continua, o árbitro não, o técnico só pode falar no Matê, naquele tempo morto, tá? E essa parte de técnico é bem complicado, né? Porque até em festivais, pessoal, acho que todos já chegaram a presenciar, né? Que, por exemplo, nos festivais é para o técnico estar ali, o professor, para estar acompanhando os atletas, mas não para ficar torcendo, instruindo, mas para o fator psicológico, né? Mas tem um que fica ali na beira do tatame e não fica gritando o menino. Né? Então é difícil, porque, por exemplo, aí tem o seu aluno, que você fica ali observando, e tem outro professor que fica gritando o tempo todo. O pai do seu aluno vai chegar e falar assim, pô, você não falou nada. Sim. E o outro ficou instruindo o tempo todo. Mas aí a gente tem que analisar, né? Qual é o objetivo do festival? Né? E, por exemplo, aí você falou do Sub-9, Sub-11, né? Até o Sub-13. O Sub-13 já é mais complicado, tem o Campeonato Brasileiro, até o Pan-Americano, Sul-Americano, né? O Sub-11, eles vão para o Campeonato Sul-Brasileiro, né? O
Campeonato Brasileiro Regional, que é o meeting que a gente fala. É complicado entrar nesse assunto, viu? Porque a gente já, até na federação, já teve problema com isso. Uma vez a federação tentou tirar, mas não deu muito certo. Tá? Mas a minha opinião, por exemplo, para mim seria, acho que até o sub-11, não deixar o técnico ficar ali. Minha opinião, tá? Posso estar errado. A minha porque é uma formação ainda, no sub-13 a gente já tem, ali o menino já vai para o Campeonato Brasileiro, né? Então acho que já muda bastante. Eu estou falando até em causa própria, eu de verdade sou uma pessoa bem tranquila e calma. Eu dificilmente dou... Mas uma coisa que estava me irritando muito nos campeonatos, não sei como está agora, eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso me incomoda, é o seu ir agachado no sub-11, sub-13, em que os alunos se jogam lá. E eu nunca esqueço um campeonato que eu estava, que, eu não vou falar quem era o outro, mas eu não sei se é importante na arbitragem, aconteceu um ato durante a luta e ele viu, e ele falou para o árbitro da mesa, que na mesma hora mandou parar e desclassificou o atleta que estava lutando com a aluna dele. Tomou rançou com uma queda. E tinha que tomar mesmo. Mas ele, enquanto professor, falou com o árbitro e o árbitro só parou porque era ele. Por que eu estou te falando isso? Porque eu fiz uma pergunta para um aluno meu, nesse mesmo torneio, estava lutando, e ele tomou 1 Shido, 2 Shido e foi desclassificado, porque teoricamente ele não estava fazendo golpe, mas o outro se jogando. Inclusive eu fui até falar, vamos assistir a fita para você ver quem estava fazendo. Eu falei, sei, ele só está se jogando. Eu fui expulso. Por favor, pode se retirar. Eu fiz uma pergunta de mesa igual o outro sensei fez. Só que o outro sensei pararam, voltaram. Realmente, eu sou como aqui. Eu falei, olha, volta e você vai ver que não tem Kozushi, não tem nada, não tem Tsukuri, não tem Kake, porque ele estava... Só que o meu atleta foi desclassificado. Então, aí eu já não sei se a gente faz, olha, tira todo mundo, aí você não vai ter o negócio do pai lá que fica, o pai daquele estava falando, o pai daquele não. Ou cada árbitro, cada técnico pode fazer uma solicitação, que nem é no futebol americano, se eu não me engano, ou no tênis, né, que você pode fazer um desafio, né, olha, eu acho que eu queria ver se essa bola bateu lá dentro ou não, porque eu falei, olha, 2 pesos, 2 medidas, com ele vocês pararam, voltaram, rançou como aqui. Comigo eu fiz uma pergunta, vocês me botaram para fora e eu não posso mais entrar o campeonato inteiro. É complicado, né, eu acho que foi uma infelicidade Foi, claro que foi. Desse trio, vamos dizer assim, né, mas que hoje eu como coordenador, né, da arbitragem da capital, e o CC Minacal, ele sempre traz pra gente assim, né, ele mudou muito a característica nossa, né, até porque veio da FIDE também, né, essa proximidade do técnico, árbitro, atleta, que antigamente você, como árbitro, você não podia chegar, você não podia cumprimentar um atleta, você não podia cumprimentar um técnico, né, por que antigamente falava assim? É que a cabeça era diferente, né? Você como árbitro, você chega, eu cumprimento você como técnico. Você é meu amigo, né? Quem tá ali na arquibancada vai falar, ó, tá vendo aquela luta ali que o menino ganhou? É porque o árbitro é amigo dele. Né? E hoje a mentalidade já mudou bastante, até por essa proximidade, né? O árbitro mudou bastante a cabeça, porque a gente sabe que antigamente o árbitro, né, comecei a arbitrar já em 98, que hoje é totalmente diferente, até para você chamar a atenção do outro árbitro é diferente, você conversa. Quantas vezes eu não tomei bronca, assim, que até que mancada ouvia. Então o judô está evoluindo como a arbitragem, a gente também está evoluindo, né? Então é complicado mesmo, assim, a gente lamenta até pela situação que você passou, mas que não deve ocorrer. Tá bom, essa situação não deve ocorrer. Deixei registrado minha reclamação formalmente. Kendi, eu ia perguntar agora um pouco do lado do árbitro, assim. Mesmo em competições maiores, você vai bem neutro para as competições, porque não... Ou você, por conhecer os atletas, tal, você já acaba
o árbitro é estudado, porque, por exemplo, tem atleta mais tático, que ele não vai, ele vai fazer aqueles ataques mais falsos para levar uma luta por uma pontuação, né? Tem vários tipos de atletas. Você chega, não digo em campeonatos normais, mas em campeonato com maior rendimento, vocês chegam a se preparar para esse tipo de situação, já observando alguns atletas específicos, ou não? Vai no conhecimento mais geral? Então, a isenção é sempre total, né? O treinamento ali é diário. Quando a gente chega a um certo nível, né? Eu quero ser um árbitro estadual, né? Quero ser um árbitro nacional. E cada vez você vai sendo mais exigido. Até porque você vai estar atuando em lutas mais complexas, né? Então, a exigência hoje da FIGE, da Federação Internacional, é que o árbitro tenha conhecimento. Tá? Hoje, para o árbitro pan-americano, para eu atingir o próximo nível, que é o oficial, o nível mundial, é obrigatório que você tenha participado do curso da IDF Academy. Não sei se vocês tiveram conhecimento da IDF Academy. Não, porque tem de técnicos e tem de árbitros. Ano passado, nós fomos premiados e teve esse curso aqui no Brasil, foi em Pindamonhangaba. Foi uma semana de treinamento técnico, né, 100 técnicas da Kodokan e mais o Nage no Kata. Porque esse curso é específico só para técnicos. O técnico ele tem que se inscrever online e ele tem as aulas online, ele tem que fazer a prova, né, depois que ele ser aprovado nas provas, que ele vai para a parte prática. A arbitragem já entrou direto na prática, mas teve uns cortes antes. Né? E na parte prática ali foram 100 técnicas. Você tinha que fazer direita e esquerda em 2 movimentos diferentes, pelo menos, na prova. Da direita e esquerda, como tori e como que. Você imagina 100 técnicas, estava meio frio, foi em junho, mais ou menos, aquele tatame direto no piso, tá, e 100 técnicas. Então, ali foi um desafio muito grande. Acho que todos que participaram ali, acho que ninguém saiu inteiro. Acho que só não doeu o fio de cabelo. Então, é uma exigência hoje da FIGE, porque tem o Departamento de Educação da FIGE, né? O diretor, o Lascal. E ele está percorrendo o mundo dando esse curso. E na prova, para você ser aprovado, você não pode tirar menos que 6. Para você passar para o nível 2, tem que ser no mínimo 7. Então, a exigência hoje da FIGE para você entrar, para você fazer um exame, para você entrar no quadro, entrar no ranqueamento, é que você tenha participado e tenha que ter sido aprovado nesse curso da IDF Academy. Pessoal, é uma semana, de manhã das 9 a meio-dia e à tarde das 3 às 6. Tá? Todo dia. E o exame, ele tem várias provas, pessoal. Não tem uma que ele repete. Assim, que você, como candidato, você pega uma igual. Ele tem várias folhas, sabe? Foi um desafio, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi muito aprendizado. E depois, conforme você vai entrando no ranqueamento ali da FIGE, aí vai ter o nível 2, nível 3, que hoje o Sensei Jefferson Vieira do Rio e o André Mariano de Brasília, eles já estão passando por essas, acho que já estão na 3ª fase, da questão no circuito olímpico. Então, Você está na primeira? Está na primeira? Eu estou na primeira. E teve Nage no Kata, você tinha que apresentar o Nage no Kata. Então, não ia adiantar eu chegar lá, assim, por exemplo, sem conhecimento técnico. Por isso que é a importância do árbitro treinando, participar dos cursos, né, da federação. Então, mudou bastante. Né? Esse curso da IDF Academy foi muito bom. Está sendo muito bom, né? Está preparando os árbitros como os técnicos também. E você hoje é responsável na capital, né? Sim. Além do treinamento que a gente faz no começo do ano, eu fiz do ano passado, não fiz esse, o de árbitro, para aqueles que vão fazer o exame, fora a quantidade de fora a quantidade de arbitragens que ele tem que fazer, ele tem algumas outras provas nesse sentido para realizar aqui para
para os regionais e estaduais? Você está falando na arbitragem? É. Por exame de arbitragem? Então, aí tem as atuações, tem os mínimos de atuações, depois vai fazer exame, né? Eu sou árbitro, por exemplo, ele é árbitro regional. Você fez o curso hoje, você é aspirante regional. Você vai atuando, conforme você vai atuando, você vira regional. Tá? Você vai adquirindo experiência. Aí você abriu um exame pré-estadual, você tem que ter o número X, né, de atuações para estar fazendo exame para estadual. Mas aí tem a quantidade mínima de atuações oficiais também. Pode ser só amistosos. E daí vai, de estadual para nacional e também tem a carência. Mas não tem um treinamento específico para a prova? O treinamento a gente faz nos campeonatos mesmo, né? A gente vai adquirindo experiência nos campeonatos. Mas até quando, né, a gente vai dar os módulos de arbitragem, a gente fala que você, como aspirante regional, você não vai chegar lá, eu não vou colocar você lá para fazer uma final, não vou chegar lá e colocar você para arbitrar uma luta do sênior. Primeiro você vai como voluntário, vai trabalhar no check-in, na checagem do judogi, depois você vai arbitrar um amistoso, né? Não de grande porte, tá? E daí você vai adquirindo experiência. O treinamento é ali. E a gente cobra que o árbitro esteja treinando, né? Até porque tem que ter um posicionamento físico. Legal. Para falar um pouco, né, a gente falou da competição, mas você acabou falando nada, você está 22 anos na arbitragem, né? É isso? Sim. 98 anos na arbitragem. Então, e já que ele está 22, não, deixa eu fazer a última pergunta aqui. Você ia acabar, você ia encerrar? Não, eu ia só avisar o pessoal. Só ia avisar o pessoal que nós temos o canal no YouTube, né? E quem quiser ver a mesa redonda na íntegra, acesse nosso canal, né? Sem corte, sem queda, sem o Kemi, né? Mas eu queria fazer uma pergunta mesmo, Fê. Era só para dar só fazer uma pergunta. Não, força, vai lá. Eu achei muito interessante, Kendi, quando você fala que no treinamento da FIGE, eu lembro que nós conversamos bastante, você falando comigo, com Wagner Utida, durante os jogos regionais lá, contando a sua experiência. Uma coisa que me chamou a atenção é um lado que nós, como professores, poderíamos incluir, né? De uma forma... incluir no processo da graduação, né, a exigência de fazer o Keitori, né? Eu achei muito interessante que, tradicionalmente, me parece que nós só avaliamos o TROI, né? A gente pegar o exame de graduação hoje para faixa preta, às vezes, quer dizer, às vezes não, sempre, é só Tori, só a parte de Tori. E sabemos bem que a primeira coisa que nós aprendemos no judô é fazer o Kemi, né? E eu sinto que isso, de certa forma, é negligenciado, né? E a gente sabe também que quanto é trágico as pessoas, quanto é importante, né? A pessoa saber o Kemi e quanto é trágico ela não saber, né? Vai cair, vai se machucar, etc, né? E que eu tenho observado é que as pessoas estão só se focando em aprender a derrubar, né, fazer a parte de Tori. Eu achei bastante interessante o que você falou, né? Eu queria que, se você pudesse, desse uma aprofundada nesse tema, né? O que você acharia de uma avaliação, ser parte integrante do exame de graduação para faixa preta, o Keitori, né? E vamos esquecer toda a parte de dinâmica do campeonato, do exame de graduação, né? A parte do evento, né? Vamos pensar na parte pedagógica só. O que você acharia disso? Olha, eu acho que é muito válido, viu? Porque você acaba aprendendo os dois lados, né? Tanto como cair como derrubar. Nas nossas provas lá, a técnica você tinha que fazer como Tori em 2 movimentos de direita e em 2 movimentos de esquerda. Aí depois você fazia como o quê? Mesma coisa no Newaza. Você tinha que fazer lá o Honkisagatame, você tinha que fazer como Tori. Depois, como o quê? Você tinha que demonstrar 2 saídas. Você tinha que demonstrar 2 saídas com fundamentos, não é de inventar na hora. Por que você estava fazendo aqueles 2 movimentos? Como o quê também. Então você estava sendo avaliado. Como no Nagano Kata também. A gente fez como Tori e como o quê? E não tinha descanso. Você terminava como Tori e já fazia como o quê.
Tá? Então, eu acho que é muito válido a gente estar introduzindo isso. Porque o que eu sinto é o seguinte, né? Eu tenho conversado com alguns professores, né? E tem uma coisa que me incomoda bastante, principalmente quando nós vamos estudar o kata, né? Aprender o kata, é que a impressão que dá é o seguinte, né? Você decora a movimentação, né? E o cara, o que no caso, né? Ele só vai fazer, pula muitas vezes, né? Pula, se joga, etc. E eu vejo que isso fere mortalmente um dos princípios do judô da eficiência, né? E o que ele só vai se preocupar, né? De fato, acredito que no katame e no kata, né? Que as saídas, pelo menos a primeira parte do Seiko Miwaza, ele tem que demonstrar as 3 saídas eficientes, né? E a partir só do Juno Kata, onde então eu vejo que o que é bastante negligenciado nessa parte, né? E acho que seria interessante, né? Seria interessante não sei, a elaboração de critérios, né? De avaliação para o QMI, né? De várias técnicas, né? Eu acho que a gente poderia estar pegando o formato da FIG, dessa IGF Academy, porque, por exemplo, né, se eu como que eu pulasse na técnica para ajudar o meu Tori, o examinador me chamou a atenção na hora, porque vieram 4 professores e um da Kurokan. Tá? E o sensei Daniel Lascal, ele escolheu quem ele queria examinar. E ele era o mais duro ali, sabe? Então, como você está falando, né? Então, às vezes o cara só sabe jogar, né? Não sabe cair. Então, é importante, sim. Acho que a gente tem que estar atualizando isso. É uma curiosidade. Tá no ar ainda e eu tô conseguindo ver algumas mensagens quando aparece. Legal. Só percebi que não sabia fazer o Kemi quando fui fazer o curso de Nage-no-kata, né? Porque o que de Nage-no-kata é bem diferente do que o que a gente faz no cotidiano. Eu achei engraçado. Eu vi um faixa marrom no curso quebrar o braço, cara. O Ikeda tava no mesmo curso. Eu tava no mesmo curso que você, cara. A gente fez junto. Você lembra o menino que quebrou o braço? Lembro. E me preocupa porque assim, Maema Ori Kemi, né, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, eu lembro da época do falecido sensei Mario Matsuda, ele fazia uma escolinha, sabe, para os faixas marrons aprender a fazer Zenpokaiten, Maema Ori, sabe? Isso é preocupante, porque o que eu vejo, né? A pessoa, ela se gradua faixa preta, ela acha, não sei o que passa na cabeça das pessoas, achando que não precisa mais estudar, né? A faixa seria o objeto mágico, né? Amarra a faixa e todo conhecimento por osmose brota na cabeça da pessoa, né? Vai dar aula para criança em escolinha, né? E como o Fernando fala, que é uma das fases que nós temos que trabalhar com um olhar especial, né? Que ele falou na outra mesa redonda. Então, ou seja, numa fase da vida do jovem judoca, que é essencial, nós somos, sabe, não nos estamos preocupando em que tipo de faixas pretas somos formando, né? Antes que as pessoas falem, né, não é que eu vou puxar o saco da federação, não, lembre-se que antes de passar por todo o exame da federação, quem autoriza primeiro é o professor, né? Então, assim, eu acho que não se pode outorgar para a federação, no caso desse exame, o cara, por exemplo, vai lá no curso de fundamentos técnicos, ele vai aprender as técnicas de fundamento técnico, ao invés de se aperfeiçoar, reciclar, etc. Né? Ele vai aprender, por exemplo, sei lá, um Harai Tsuri Komiyashi. O cara nunca viu na vida e vai aprender. Tipo, o cara chegou até a faixa marrom. Né? Acho que minimamente ele deveria de ter esses pré-requisitos. Né? Essa é a minha opinião. Né? E não é no dia do curso, do módulo, que ele vai aprender essas coisas. Né? Então, eu acho que o trabalho, para ficar mais efetivo, deveria de ser voltado mais para a base, para os princípios mesmo, né? Para as fases anteriores do judô. Isso me preocupa, Kendi. Né? Isso me preocupa porque a tendência é piorar, né? Se nada for feito, né? Se a conscientização não existir, né? Acho que a tendência é piorar. Olha, mas graças a Deus que nesse nosso módulo da federação nós temos ótimos
palestrantes, né? Sim, sim. Sabe lidar bastante com essa situação. Sem sombras. Mas com o passar dos anos isso tem piorado, né? Temos acompanhado. E espero que melhore. Nós temos o privilégio, né, Kendi, de termos um professor Ryoichi Uchida, um professor Luiz Alberto, seu pai, Sensei Yamamoto, né, que está sempre preocupado com essa parte técnica, né. Eu vi também o próprio Sensei Odaí Borges, né, que passou pela nossa live aqui, né, que, poxa, são pessoas que têm um conhecimento profundo da técnica do judô, né, e eles valorizam essa parte, né. Então nós temos todo esse repertório, esse apoio técnico de professores extremamente capacitados, e parece que as pessoas não aproveitam isso, sabe? Isso me deixa preocupado. Oikeda, de verdade, pensa que quando a gente começou, eu acredito que você é mais novo, mas eu, Fábio, o Kendi deve ser da minha idade, se eu não me engano. O judô não era tão popular, tá? Mas esses professores que você citou, que nós consideramos bons professores, formaram outros atletas, outros professores, que já formaram outros, que já formaram outros. A gente está num... E esses, por incrível que pareça, pega as academias com maior número de atletas hoje, eu não sei se são essas, eu vou chamar de mais tradicionais. Então a gente não sabe da qualidade. E eu concordo com o Kendi quando ele vai falar temos bons palestrantes lá, realmente eu gosto de assistir as palestras lá da federação, mas eu não sei se seria a hora da federação não só intervir naquele momento, mas até aproveitando que a federação quer se aproximar das escolas, e você falou do centro, dessa parte educacional que a FIGE já tem, e a federação começar a propor algo nesse sentido educacional, porque daí volta até para o tema que a gente estava discutindo. Quando você tira um pouco do foco da competição, principalmente nos primeiros anos de competição, sub-11, sub-13, e você pode até estender a sub-15, se a federação mostrar... eu acho que tem que ter um sistema que organiza... tem que ter um controle que organiza todo esse sistema. Eu acho que é a federação. E se a federação começar a mostrar, a competição é legal sim, mas a gente quer saber lá na frente, talvez seja uma forma da federação trazer as escolas para perto dela, melhorar esse lado, eu vou chamar de educacional, mas você pode colocar filosófico, de conhecimento, de quedas. Eu lembro que minha primeira semana de judô, primeiro mês eu só fazia queda. Sim. Hoje você faz isso, imagina. Falar em uma queda, eu acabei de gravar um vídeo, vou fazer uma edição, porque eu peguei eu tinha comentado em um vídeo do YouTube que eu fiz sobre queda, que eu não sabia se era meu sensei ou o sensei dele tinha caído 1 ano antes de praticar judô. E aí o meu primeiro sensei foi o sensei Bacelar. E depois, por acaso, o Puglia e o Mario Tsutsui. Eu tive aula com os 3 em São Caetano. E o sensei do Eduardo Bacelar era o Hikari Kurati. E aí o sensei Bacelar me mandou os recortes contando a história e eu fiz um vídeo. E o sensei Hikari Kurati, com o pessoal da imigração, ele fazia aula na escola e a própria sala de aula era o local que ele praticava judô. Então era tablado de madeira. Aí ele praticou por 1 ano o kemi no chão. Ele falou que ele sonhava treinar com o professor dele, que era japonês, que era o pessoal de imigração mesmo, né? Para começar a fazer judô. Quer dizer, eu estou falando, obviamente, de 1940 e alguma coisa, mas caía muito. Antes de segurar no outro, você caía muito. Imagino que isso se repetiu muito aí. Ele é um dos casos, né? Sim. Voltando um pouco ao que o Garbelotto falou, a federação já tem essa preocupação, tá, Garbelotto? Até porque esse departamento escolar foi criado, acho que, bem específico a isso, né? Não ficar só na área competitiva. E aqui na capital, a gente estava com um projeto muito bom esse ano. Infelizmente, a gente ficou impedido, né, de realizar treinamentos, chamar vários professores e realizar treinamento, né, dessa molecada, mesmo do sênior, para a gente estar falando mais da parte filosófica, da base do judô, a parte do kemi, né. Então, infelizmente, esse ano nós ficamos impedidos, tá? De fato, é uma pena mesmo, que está precisando. De fato, a gente tinha esse projeto mesmo, né? Poxa, e foi uma pena mesmo, que nem o Kendi falou, né? E
de não poder pôr em prática, mas vamos parar de falar de Ukemi, pessoal, porque vamos terminar nossa live em pé, de repente Sim. nossa internet resolve fazer o Ukemi também, né? Ela estabilizou, mas não dá para contar, né? Está estabilizado. Bom, eu acho que, cara, Kendi, você colaborou muito, contribuiu muito com vários aspectos, né? E nos fez pensar, né? Nos fez pensar, e eu acredito que as pessoas também que estão nos assistindo, né? Pelo menos picotadinho, né? As partes que conseguiram assistir, você convidou as pessoas a reflexão, né? Eu acho que neste período, os objetivos nossos era justamente isso, né? Tentar trazer a parte dos dados, essa parte mais, vamos dizer assim, mais bruta, né? Da academia, da ciência, para o pessoal, né? Eu acho que nessa perspectiva você foi uma excelente ponte, né? Um elo, né? Para mostrar que de fato as duas coisas estão falando a mesma língua, né? Estão falando a mesma língua e que se quisermos mudar o panorama ou pensar no judô a longo prazo, faz-se necessário uma reflexão acerca do que nós ensinamos e como ensinamos e quando ensinamos, né? Então só tenho a agradecer muito a você, tá? Pela presença aí, pela paciência. Alguém, o Fê, Fábio, Kendi mesmo, quer fazer alguma consideração antes de a gente finalizar? Não, eu quero falar rapidinho, só para a gente não tomar um impom aí. Uhum. Eu que agradeço, tá, a oportunidade. Eu mesmo, assim, a gente tem que ter uma visão mais de um lado, né, como você mesmo falou, né, Ikeda. Mas, sendo professor, a gente acaba, né, eu dizendo isso como árbitro, né, mas eu também, como professor, eu acabo enxergando o outro lado também. Então, nesse momento, acho que o judô está evoluindo, a gente tem que cada vez se juntar, né, juntar as forças. Porque o judô é como o Minakawa fala, o papai fala, o judô é um só, né. Hoje pode ser o Garbeloto esteja lutando, esteja arbitrando, e o Ikeda coordenando as chaves, né. Mas ali estamos em funções diferentes, mas amanhã nós vamos pegar um do outro e vamos treinar junto, né. Como também na arbitragem, hoje a arbitragem faz a estatística dos campeonatos, né. Como em São Paulo, agora está em nível de CBJ. E essas estatísticas são bem interessantes, mas isso é para um outro momento, né. Mas depois dá pra gente publicar. Sim, aí eu acho que aí preciso pegar o departamento de A gente estatística precisa agora, de dados. estamos criando em São Paulo, tá? Agradeço muito obrigado pela oportunidade. Também queria agradecer, obrigado, Kendi, aí, por aceitar o convite, por estar essa 1h e pouco com a gente nesse bate-papo. A gente tenta fazer exatamente essa transição do formal e com o informal, acho que é uma mistura dos dois, essa é a ideia. A única coisa que não está certa é que às vezes a gente cai, mas o resto está tudo certo. É o Kemi. Pessoal, eu tenho uma opinião, tá? Assim, sobre quando a gente fala em federação, hoje, nós fazemos a federação, né? Acho que essa live, a gente só está somando, né? Então, hoje nós fazemos parte da federação, né? Então, acho que essa live está somando, né? Acho que é muito mais válido isso do que ficar ali em casa, atrás do computador, criticando a federação, né? Criticando o dirigente, enfim, ou o árbitro, né? Que acontece muito. Então, a gente tem que somar. Acho que posso estar errado também, mas é a minha opinião. Tá certo. É lógico. Olha, hoje muitos dos meus amigos são meus amigos de época de judô, ou meus amigos lá do instituto, são todos amigos que eu fiz durante o judô, tenho certeza que todos vocês têm a mesma coisa. É isso, hoje você está aqui, amanhã você está lá, hoje você está no papel de árbitro. Às vezes a gente fala do árbitro, né? Eu lembro meu curso de árbitro, eu fiquei tão decepcionado, eu errei, eu acho que 50% dos golpes da pontuação. Aí, sem pão. Aí eu passava lá 60, esse é vazar. Eu falei, não é possível, meu. Errei todos, meu. Isso vem em câmera lenta, hein? Não é fácil. Obrigado, viu, Kendi? Eu que agradeço. Pessoal, então, um super abraço aí, agradeço a presença, a participação de todos. Eu pude ver rapidamente aqui, né? Eu vi que o Sensei Aldair passou por aqui, o Sensei Aldair Borges passou, o professor Fernando Catalano também passou por aqui.
alguns amigos, né? O professor Mário Assis também passou, o pessoal da academia do Sensei Kendi, né? Sensei Wagner, o Tida também passou por aqui. Sim, eu vou despedir aqui, né, agradecer a coordenação estadual, não sei se Takeshi Okoti, Mariano Ferrante, por ter me autorizado a participar, o Sensei Alessandro, o Sensei Chip, então, muito obrigado pela autorização aí. Agradecer, um abraço para eles também. Abraço, sim, claro. Obrigado abraço por ter liberado. Todos eles, claro. Obrigado por ter liberado eles, né? Forte abraço.